Fragilidade leve. Quando uma pessoa é levada a fazer o errado, como se defender? Geralmente a defesa deveria vir antes. Filho meu, se os pecadores com bandícias te quiserem tentar, não consintas. Seja cauteloso como as serpentes e inocentes como as pombas. Como se defender do aliciador depois de ter feito o errado? Só resta consertar o que quebrou, pedir perdão a quem ofendeu, desistir do mal feito enquanto ainda estiver fazendo, arrepender-se e pedir perdão a Deus. São as defesas depois da queda. Antes da queda, apegar-se às Escrituras, à presença de Deus e orar para que Deus livre do mal. Como se defender de tantos espíritos, tantos tipos de espíritos? Temer a Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amar a verdade e estudar para conhecer o mentiroso ainda de longe. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Todos os espíritos contrários agem como ladrões. O príncipe deste mundo roda a terra, passeia por ela, mas ele não tem nada em mim. Como disse Jesus, ele nada tem em mim. Seja que tipo de espírito contrário for, são todos parecidos e agem como se fosse um mesmo diabo. Mas também está escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tanto um só quanto uma legião. A atitude é a mesma. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como defender a mente dos ataques dos maus espíritos e dos homens maus? Pensar em Deus, louvar no íntimo da alma e amar a verdade. Entender que, quando estamos fracos, aí somos fortes no Senhor e que Deus escolheu as coisas pequenas para confundirem as grandes e as coisas que não são para aniquilarem as que são. Quanto ao ser humilhado por alguém, justa ou injustamente, vale lembrar os ditos dos avós. É feio chamar alguém de feio. A beleza fica nos olhos de quem a vê. Quem precisa humilhar a uma pessoa, já se humilhou diante dela. Chamar alguém de feio é ser mais feio do que ele. Quando há a inocência da pessoa que fora conduzida ao erro, o elemento que lhe tiver induzido ao erro fica em grave dívida com Deus e certamente será castigado. E o que errou por inocência é inocente, mas vai aprender sofrendo, que deveria ser mais vigilante com a própria vida. Melhor aprender lendo do que aprender doendo. Deveria ser mais vigilante com a própria vida. Porque Jesus Cristo disse: vai-te com firmeza. Cristo Jesus é o firmamento de Deus, ou firmamento que Deus estabeleceu para o centro do universo. O ponto central de todos os movimentos
e a pedra fundamental da terra, natural e espiritual. Por isso é firme em tudo quanto faz e fala, principalmente quando alerta, responde e repreende. Por isso, Jesus Cristo disse: vai-te, Satanás, com firmeza. Jesus, pedra de esquina, bem firme e fundada. O universo inteiro depende da firmeza dele. No deserto estava o Senhor do universo, o Todo-Poderoso e a vida eterna, repreendendo ao maligno e toda a multidão de espíritos contrários com ele. Disse: vai-te. Cristo, espada flamejante e pedra de arremesso. Humilhação, vergonha e cruz. Humilhação. Fomos convidados por Cristo para nos assentarmos nos lugares celestiais. Mas os primeiros passos deste caminho é a humildade e a humilhação. Vergonha. O que mais estava aberto e real na vida do homem daquela época era a vergonha de carregar uma cruz pelo meio das ruas da cidade para ser crucificado nela. Cruz. Ele cumpriu a verdade do maldito pendurado no madeiro e fez da mensagem da cruz modelo, tipo, metáfora e parábola. Consumou com uma dignidade superior aos sofrimentos e à vergonha. O que era a porta do inferno e da sepultura foi transmudado em caminho para o paraíso ainda hoje comigo. Fomos convidados para a vergonha maior, a fim de que ninguém nos humilhasse e tirasse a nossa paz e convicção de cidadãos celestiais. Cristo Jesus nos avisou que seríamos humilhados por qualquer pessoa que quisesse. O que isto nos daria é, sim, a alegria pelo cumprir-se de mais um verdadeiro sinal de Cristo em nós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O maior de todos. O Senhor Jesus Cristo disse que qualquer que quisesse ser o maior de todos, seja o servo de todos, o último de todos e o derradeiro de todos. Assim, diante da humilhação, humildade. Nos portaremos com humildade. É a melhor forma de superar a mofa e a zombaria dos que se nos opõem. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Provérbios 1:10. Fragilidade leve.